E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, comenta quais são suas expectativas em relação ao concurso da Polícia Civil do DF e também compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros. Foi publicado nesta semana o edital, nós temos 600 vagas imediatas e 1.200 vagas para o cadastro de reserva. Vai ser um concurso com a concorrência muito acirrada, porque o edital estava sendo aguardado há muito tempo, haviam muitas especulações, todo mês era anunciado que ia ser publicado e a gente tem aí, claro, muitas pessoas que já estão se preparando para esse concurso, outras pessoas que estavam se preparando para outros concursos, até o DPEM, inclusive, que é um que está em andamento, que também vão prestar PCDF. Acho isso muito interessante, porque você tem aí já uma bagagem de disciplinas que podem ser aproveitadas. E em relação à prova discursiva, eu quero que vocês aprendam de que forma se preparar para a prova discursiva. Não é uma redação, aquela que você vai lá fazer um concurso que tem a proposta temática e você vai utilizar lá um modelo para escrever o seu texto. A prova discursiva exige outras competências do candidato. E tratando-se de banca CESP, tratando-se de um concurso como este, a Polícia Civil do DF, onde nós teremos uma concorrência alta, será uma seleção também de alto nível. Por isso ela tem caráter eliminatório e classificatório. Eu vou então comentar aqui algumas informações do edital. Nós temos lá no item 11 da prova discursiva, 11.1, a prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas de atualidades. Aqui eu faço duas observações. Primeiro, a banca não mudou o que estava lá no edital para o cargo de escrivão da PCDF. Quem já está estudando para escrivão, já tem temas da atualidade que está sendo desenvolvido, pode aproveitar também esses temas agora para o cargo de agente. Temos aí a mesma abordagem em relação ao tipo textual dissertativo, aquele que você vai colocar informações sobre o que está sendo cobrado. E além disso, a questão aí da distribuição de linhas, como já é padrão da banca CESP, 30 linhas. Quero fazer também uma observação importante sobre o assunto da atualidade. Quando a banca CESP coloca nos editais, não só da PCDF, mas em outros concursos, que o tema da prova discursiva versará sobre temas de atualidades, assunto de atualidades, você precisa entender que nem todo assunto de atualidade pode virar um tema para a prova discursiva. A banca CESP possui critérios de seleção para os temas que ela coloca na discursiva. Esse tema, geralmente, é um tema que possui desdobramentos, além disso, implicações, relevância na sociedade, que é a relevância social. Também uma observação que é extremamente importante para o concurso PCDF, que não necessariamente, não obrigatoriamente, o tema da prova discursiva será sobre uma atualidade da segurança pública. Não é porque nós temos um concurso da segurança pública, da Polícia Civil, que a banca vai utilizar uma temática, uma problemática da segurança pública. É só a gente pegar as últimas provas que foram organizadas pela banca CESP. O último concurso, antes do contexto da pandemia, foi o TJ Pará, um concurso de tribunal. A banca cobrou como tema na prova discursiva a segurança dos dados dos usuários na internet, um assunto que está vinculado à tecnologia. A gente podia colocar lá algumas questões relacionadas à justiça, né, a questões jurídicas no que diz respeito à segurança desses dados, mas o conteúdo da prova discursiva, o tema da prova discursiva era de uma outra área, você tinha que ter também domínio de outras discussões. Então, para PCDF, pode cair tema da segurança pública? Sim, pode cair, mas você não pode ficar somente focado em temas da segurança pública. Você precisa montar um repertório de informações em outras áreas do conhecimento. Continuando aqui no edital, critérios de correção, a banca coloca aqui no item 11.7.3, a prova discursiva avaliará o conteúdo, o conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa.
O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Ao colocar coerência e coesão aqui no edital, a banca CESP deixa bem claro que ela mudou o perfil de correção da prova discursiva. Antes bastava somente responder aos comandos da prova. Agora é preciso responder aos comandos da prova e também demonstrar no seu texto coerência, ou seja, as ideias colocadas precisam fazer sentido com o que está sendo solicitado pela banca e com a realidade, e além disso, coesão textual, que é o que nós chamamos aí, dentro de um texto, do elo entre as partes, uso de conectivos para que haja aí a coesão entre as ideias colocadas. Temos também aqui outra informação importante, o item 11.7.3.1, a prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. São 2 áreas que ela utiliza lá na correção. A primeira a gente chama de macroestrutura. Dentro da macroestrutura, a banca CESP avalia o conteúdo, o domínio do tema, se você abordou aquilo que foi solicitado. E dentro da outra área, que é a microestrutura, se você obedeceu a norma culta da língua portuguesa. Uso adequado da pontuação, a propriedade vocabular, enfim. Coloquei também para vocês aqui algumas orientações importantes. Primeiro, sobre a composição da prova discursiva, o que vai vir lá no dia. Teremos fragmentos de textos motivadores. Ela usa lá textos curtos, são 2 geralmente. Embaixo, a proposta temática, que é o recorte do tema que está sendo solicitado, e depois os comandos. Geralmente nós temos 3 comandos. Já aconteceu em alguns concursos ela colocar somente 2 comandos, ou às vezes nem colocar comandos, ela coloca lá a problemática e dentro da problemática já o recorte do que deve ser discutido. Mas o perfil da CESP é sempre colocar os 3 comandos. Como eu disse para vocês, a banca também mudou significativamente nos últimos anos os critérios de correção, e eu coloco aqui essa orientação que é valiosa. Faça uma introdução na sua discursiva. Quando eu vou pegar algumas discursivas para fazer recurso, para fazer correção, eu verifico que muitos candidatos deixam a desejar na introdução. A introdução deve retomar o tema e contextualizar o que vai ser discutido. Qual é a minha sugestão para a introdução? Você cita o tema lá no primeiro período, se foi um assunto ligado aos direitos humanos, você vai colocar lá sobre os direitos humanos no primeiro período da introdução. E no segundo período, o enfoque do texto. Inclusive, no enfoque do texto, você pode retirar palavras dos tópicos. Ao retirar palavras dos tópicos, além de você demonstrar para a banca que, de fato, você está respondendo ali aqueles comandos que foram solicitados, você estabelece no seu texto o que a gente precisa, que ela colocou lá no edital, a gente viu agora, a coerência argumentativa. Você está abordando exatamente o que foi solicitado. Então, as ideias colocadas não podem estar desarticuladas. É necessário que o seu texto, a sua discursiva, tenha aí a coesão e a coerência do início ao fim. Aqui nós temos os critérios de correção, como eu disse para vocês, a macroestrutura e a microestrutura. Aqui um espelho de correção, um modelo para vocês terem uma ideia. Essa daqui foi a prova discursiva do concurso Secretaria da Educação do DF 2016. Eu acertei esse tema, foi um tema muito inesperado, por isso que eu sempre falo, não espere temas óbvios, não espere somente temas da segurança pública, pode aparecer temas internacionais. Foi o caso dessa prova, uma prova da educação. Naquele ano marcou a morte do Fidel Castro. Eu havia feito uma simulação dentro do meu material que eu ofertei na época e eu acertei o tema porque eu estava atento a essas discussões. Aqui nós temos, nos quesitos, primeiro, apresentação, que são os aspectos estéticos do texto, a legibilidade da letra, respeito às margens, indicação dos parágrafos e também a estrutura textual. Quando ela coloca a organização das ideias em texto estruturado, é manter a coerência, manter a coesão do seu texto. E ainda dentro dos aspectos macroestruturais de desenvolvimento do tema, contexto de ascensão do líder, neste caso aqui, Cuba na atualidade, visões contraditórias acerca de Fidel Castro, e a pontuação em cada um destes itens. Abaixo nós teremos os aspectos microestruturais, as linhas que foram produzidas, e ela vai marcando os erros, erro de ortografia, morfossintaxe e também propriedade vocabular. Ao final nós temos
a soma das notas em cada um dos quesitos aqui, cada um dos aspectos, o número de linhas que foram produzidas e o número de erros. Ela desconta o número de erros aqui do número obtido nos aspectos e nós temos a nota final. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero indicar algumas possibilidades de temas. Eu tenho visto algumas indicações errôneas em grupos, principalmente em grupos do WhatsApp. Pessoas que estão aí dizendo que vai cair tema ligado ao coronavírus. Pessoal, além de ser um assunto muito óbvio, coronavírus, todo mundo está sabendo do coronavírus, a banca ela vai eliminar na prova discursiva, ela vai selecionar na prova discursiva, então não vai cobrar um tema tão óbvio, no caso aí do coronavírus, sabendo que a gente tem aí uma necessidade de seleção. É um tema que dá para ser discutido, é um tema pertinente, mas exige do candidato uma capacidade argumentativa, conhecimento daquele assunto. O que eu tenho visto que é mais possível de ser cobrado, considerando as últimas provas da banca CESP, são problemáticas que impactam o cotidiano das pessoas. Eu falei aqui que o último concurso cobrado pela banca foi o TJ Pará. Antes da pandemia, nós tivemos aí como assunto no TJ Pará os dados dos usuários na internet, a segurança dos dados dos usuários na internet. Um assunto pertinente, impacta o cotidiano das pessoas. A banca tem cobrado muito assuntos ligados à tecnologia, pode ser que venha um tema da tecnologia. Cidadania é um assunto muito pertinente para a banca CESP, a cidadania na sociedade contemporânea, o acesso à cidadania, o direito à cidadania. E um assunto também que eu vejo também relevância é a questão dos limites da liberdade de expressão. A gente tem visto aí as discussões em relação a isso. Envolve dentro da liberdade de expressão a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Então são assuntos pertinentes. Nós temos também outras possibilidades na área da educação, na área da cultura, na área da tecnologia, mas esses são os que eu vejo que possuem aí grandes possibilidades. Nos próximos vídeos eu vou indicar para vocês outras propostas temáticas. Fiquem atentos também porque na próxima semana vai estar disponível o Operação Discursiva PCDF, que é um material para você atingir a nota máxima na Discursiva PCDF, tem orientações para compor o texto, tem simulações de temas da atualidade que podem ser cobrados e ainda redações já elaboradas, redações que foram elaboradas por mim sobre aqueles temas e possuem aí todos os quesitos necessários de argumentação e também organização do texto. Então, na próxima semana eu vou lançar esse material que se chama Operação Discursiva PCDF, cargo de agente. Eu vou divulgar aqui, vou divulgar também nas minhas redes sociais. E na próxima semana vai estar disponível aqui no canal também um vídeo onde eu vou produzir ao vivo uma discursiva PCDF, escrever todos os parágrafos sobre um assunto da atualidade que possui relevância. Então, aguardo vocês na próxima. Forte abraço!